Meus irmãos, nós vamos finalizar a exposição do capítulo 2, então eu peço que você acompanhe com bastante expectativa, esperança e fé a leitura da palavra do Senhor, do verso 18 até o verso 25, que nos diz assim: Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea, correspondente. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então, o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe trouxe. E disse o homem: Esta é afinal osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão fora tomada. Vamos ler juntos os dois últimos versos? Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Meus irmãos, eu nasci no ano que aconteceu muitas coisas, claro, mas um dos grandes acontecimentos de 81 do século passado foi o casamento do chamado príncipe Carlos de Gales, o príncipe de Gales, e Diana Spencer, que ocorreu exatamente numa quarta-feira, dia 29 de julho de 1981, na Catedral de São Paulo, em Londres, no Reino Unido. O noivo, nós conhecemos bem, ainda vive, finalmente chegou ao trono, a mãe estava ali, ficou bastante tempo. Então, o trono estava prometido a ele. A noiva era simplesmente membro da família Spencer, nada além disso. Entre os convidados estavam membros de outras famílias reais, chefes de estados e membros das famílias dos noivos. O Reino Unido, naquela ocasião, teve um feriado nacional para marcar aquele casamento. O casamento foi amplamente anunciado como o casamento de conto de fadas ou casamento do século. E para muitos foi mesmo, com muita pompa, com muita riqueza, muita ostentação do Reino Unido. Foi assistido por uma audiência global de 750 milhões de pessoas espalhadas pelo mundo, acompanhando aquele casamento nas suas televisões já coloridas. Mas, lamentavelmente, já no início da década de 90, em 1992, mais precisamente, esse casal se separou e a consumação do divórcio se deu em 1996, após 15 anos de casamento. Meus irmãos, o casamento é uma situação que nos causa alegria. Eu diria que na jornada pastoral, e é uma grande jornada, as procuras que as pessoas fazem aos pastores, geralmente elas não levam boas notícias. Quando a pessoa vai a um gabinete pastoral, é para trazer uma notícia difícil, um sofrimento, uma tribulação. Mas eu diria que são duas ocasiões que alegram muito um pastor. A primeira é claro, profissão de fé, batismo, etc. Isso daí, indiscutivelmente, né, de uma criança, de um bebê, de um adulto, isso daí nos alegra muito, e geralmente as pessoas nos procuram para agendar datas e etc.
Mas uma outra situação que nós nos alegramos profundamente é datas de casamento. Previsão de que vão acontecer casamentos. Eu digo, já dando algum spoiler aqui, que vamos ter casamentos esse ano aqui. Então, irmãos, o casamento é algo que faz parte da existência humana. E o casamento não é uma invenção humana, uma convenção social. Não pode ser. E nós vamos ver um pouco dos aspectos do casamento. Mas eu quero chamar a atenção aqui para o contexto desse trecho que acabamos de ler. Nós vimos na semana passada que esse trecho integra o objetivo de Moisés em preparar o cenário para aquele aterrador incidente do capítulo 3, a chamada queda do homem. Moisés está preparando, na verdade Moisés está contando com mais detalhes como foi o sexto dia, especialmente como foi a criação do homem e como foi a criação da mulher. Nós vimos no domingo passado como Deus demonstrou a sua bondade em criar o homem e instalá-lo em um paraíso, literalmente um paraíso, fartamente irrigado, com pedras preciosas, frutífero, abundante e uma terra a ser explorada. E nós vimos um destaque na narrativa aqui, do verso 4 até o verso 17, que o Senhor estabeleceu várias vegetações, árvores, mas 2 árvores saltam aos olhos. Uma delas é uma árvore, e estavam no centro do jardim. A primeira árvore, a árvore da vida, era um fruto que o homem consumia e era uma espécie, muitos teólogos caminham por aí, não dá para dizer se era isso, um antioxidante que fazia com que o homem vivesse os seus 30 anos para sempre, que é a plenitude da vida humana, sem cabelos brancos, sem rugas e etc. E com todo o vigor físico. Isso é uma teoria, tá, irmãos? Mas a árvore da vida estava plantada no centro do jardim, e mais próximo a essa árvore da vida havia uma outra árvore, é a árvore do conhecimento do bem e do mal, a qual o Senhor Deus disse ao homem para que ele não comesse desse fruto. E nós vimos que muito provavelmente haviam várias árvores com o mesmo fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas o Senhor estabeleceu um limite, uma fronteira para que o homem não ultrapassasse. Em tudo, nós vimos Deus manifestar o seu amor e a sua bondade. Mas a bondade de Deus, ela não se encerrou na criação do homem, graças a Ele mesmo por isso. Como seria horrível um mundo só de homens do sexo masculino. Se Deus tivesse escolhido uma maneira de reprodução, sei lá, né? E vários homens, eu acho que seria muito ruim. Recentemente nós discutimos no planejamento um acampamento da UPH. E eu fui sincero, não fui? Falei, irmãos, deve ser horrível passar 2 dias só com homens. Parece que caiu por terra o acampamento. Então vai ser um encontro no dia mesmo. Mas veja que a bondade de Deus não acaba apenas com a criação do homem. E nós acabamos de ler sobre o relato da criação da mulher, a auxiliadora idônea desse homem. Então nós vamos ver a preciosidade, a relevância e a exuberância desse relato. Primeiro, a decisão, a deliberação divina em criar uma auxiliadora. Está do verso 18 até o verso 20. Há uma declaração da parte do Senhor, que não era bom que o homem estivesse só. Eu não sei se os irmãos observaram um detalhe. Até o verso 16, tudo era bom. Tudo era bom. Não havia nenhuma ressalva. A partir do verso 17, as coisas começam a ter algumas ressalvas, porque no verso 17 nos é falado que se o homem consumisse do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, o que iria acontecer com ele? Ele iria morrer. Tem gente que nem gosta dessa palavra, tem gente que não quer ouvir essa palavra, quer manter uma distância segura dessa palavra, a morte. Então começa nesse campo de tanta bondade, surgirem coisas que não eram tão boas. E já aqui, no verso 18, nos diz que não é bom que o homem esteja
só. Irmãos, há reflexões assim profundas em relação a isso daí. O rei Davi, quando estava de folga no palácio, e olha que era um homem de Deus, compôs tantos salmos de adoração, tangia sua harpa, mas no momento de solidão, digamos que sem o senso da presença de Deus, Davi sucumbe. Ele sucumbe. Então não é bom que o homem esteja só. Mesmo que houvesse milícias celestiais e a terra altamente povoada por uma diversidade e uma variedade de seres, não havia alguém que fosse correspondente ao homem. E isso não era bom. Solitariamente, isso é óbvio, por mais que tentem dizer que não, mas solitariamente o homem não daria continuidade à sua espécie. Ele não iria se multiplicar e encher a terra, mandato estabelecido pelo Senhor. Ele não ia fazer isso sozinho. Então, por mais que digam que isso seja possível, sozinho, você ter seu filho, mas sozinho não. Ele precisava de alguém que lhe fosse correspondente. Deus criou os anjos já na quantidade que existe hoje. Desde que mundo é mundo, os anjos já estão na sua quantidade. Mas Deus criou só um homem. E a população do mundo vem crescendo. É o cumprimento do mandato de multiplicar-se. Os anjos não se multiplicam, e Jesus já disse sobre isso. Que eles não se dão a casamento, que eles não se multiplicam. O homem sim. Deus resolve criar uma ajudadora que lhe fosse adequada. Deus criou alguém que ajudasse o homem a obedecê-lo e a servi-lo na vice-gerência. Irmãos, essa é uma verdade retumbante até hoje. Olhe para as igrejas. Olhe para o tom congregacional de muitas igrejas. É soprano e contralto. São mulheres. Mulheres que estão orando, buscando a espiritualidade para suas famílias. Então Deus coloca a mulher numa função não apenas de uma ajuda seca, sem definição, esvaziada, mas no sentido de que ela iria impulsionar esse homem a cumprir plenamente a sua missão, a obedecer a Deus e a servi-lo. E eu digo para você, como pastor ordenado há 19 anos, como alguém que está na liderança da igreja há quase 23 anos, a maioria das famílias, pela omissão dos homens, as mulheres acabam assumindo. Conheci muitas famílias assim. Homens, crentes, relaxados. E a voz da consciência da casa, a mulher. Não fale desse jeito, não ande desse jeito. Tema ao Senhor, vamos à igreja. E a mulher meio que empurrando o homem para ele sair da sua zona de conforto. Nós temos exceções, aqui na igreja temos exceções. Temos homens que cuidam das suas casas, das suas famílias e exercem realmente o sacerdócio do lar, o cuidado das suas famílias. Mas a mulher é criada como uma ajudadora, que vai impulsionar esse homem. Deus criou alguém que estivesse à altura do homem, como que olhando no espelho. O homem nomeou e classificou os animais que se apresentaram diante dele. Aqui várias discussões, se foi individualmente, se foi uma classificação, aves, seres aquáticos, isso aí não importa muito para a gente. Mas o nomear dá a ideia de domínio. Dar nome era a ideia de domínio, de autoridade. Quando seus pais deram nome a você, é a ideia de autoridade, de domínio sobre a sua vida. Você não escolheu o seu nome, foram seus pais. E tem alguns que me disseram que sofreram livramentos na escolha do nome. Seria um Anastácio, um Atanásio, alguma coisa assim, um Herculano. E disseram que Deus foi bondoso, tiveram algum livramento ali no momento da seleção. Mas a escolha do nome pelos pais é justamente essa ideia de ascensão e autoridade sobre a sua vida. E Deus diz, olha, nomeie a criação, dê nome aos animais, domine sobre a criação.
Então aqui nós vemos já o início desse mandato cultural, de dominar a natureza, compreendê-la e criar uma nova cultura. O homem não nasceu pronto, mas o homem não nasceu um pré-histórico das cavernas, sem linguagem, doido ou coisa dessa natureza, um selvagem. O homem não nasceu dessa forma. Mas o homem precisaria sim cultivar esse jardim, esse solo e desenvolver o mandato cultural, exercer domínio sobre a natureza. Hoje nós vemos uma certa inversão nisso. Parece que nós temos que nos submeter à natureza. Criaram até os chamados crimes ambientais. Preciso ter cuidado, que a polícia vem e te prende. Então, claro que tem os excessos, existem irresponsabilidades no manuseio do que Deus fez, mas a criação, ela é para ser dominada pelo homem, é para ser cultivada, é para ser devidamente desenvolvida. Ao nomear os animais, Adão percebeu que eles vinham em pares. Ele não encontrava nenhum animal que fizesse par com ele, nem mesmo um macaco para os evolucionistas, que dizem que é um primo, só se for deles, meu não. Nem mesmo um macaco ele viu como um par que lhe fosse correspondente, um gorila, um orangotango, ou o que queiram chamar. Ele olhou e disse: não, nada disso aqui está correspondente a mim. Ele percebeu. Meus irmãos, aqui nós temos uma das bases que Moisés vai se valer para quando ele vai escrever em Levítico para combater o chamado bestialismo, que é o sexo com animais, que existia e existe nos nossos dias. Não se engane, existia e existe. Então Moisés está lançando a base, o fundamento para todas aquelas ordenanças de Levítico. E são muitas, algumas relacionadas ao culto na sua maioria, mas outras relacionadas a como que você se relaciona com a natureza, com os animais, com o seu semelhante. Então Moisés está lançando essas bases. E nós vemos efetivamente, Deus decide então criar a mulher. E do verso 21 a 25, Deus cria a mulher. O homem adormece. Deus não queria que o homem sofresse. Alguns teólogos dizem que é a primeira cirurgia que acontece, porque o homem dorme, é uma espécie de anestesia, e Deus lhe rasga o lado, lhe tira uma costela, fecha aquele lugar com carne, e ao criar o homem ao criar a mulher, a partir da costela do homem, Deus infunde nela a sua imagem e a sua semelhança. Ou seja, a mulher é igual ao homem em importância, em dignidade, em honra, em valor. A mulher é igual ao homem em tudo, ela não é inferior ao homem. O machismo é uma deturpação e uma afronta ao que Deus fez. O machismo é pecado. É pecado contra a ordem criacional do Senhor. Eu acho bonito em algumas famílias, principalmente as matriarcas mais antigas, quando os filhos falam: essa é a nossa rainha. Ou seja, essa é a nossa rainha, nós vamos servir a nossa rainha, nós vamos cuidar dela, nós vamos ouvi-la, nós vamos honrá-la, nesse sentido. Essa passagem fora comentada, e é muito conhecido essa frase, esse dito que eu vou proferir aqui, e quem fez foi um poeta, um pastor presbiteriano, reverendo Matthew Henry, e é uma passagem que eu tenho usado nos casamentos, e eu acho que eu vou usar mais. Ao olhar para esse texto sobre a criação da mulher, o reverendo Henry diz o seguinte: a mulher não foi feita da cabeça do homem para não dominá-lo. Então não tente dominar. Nem de seus pés para ser pisoteada por ele, mas ela foi feita do seu lado para ser igual a ele, debaixo do seu braço, para ser protegida por ele
e perto do seu coração para ser amada por ele. Eu acho que a esposa dele ficou muito feliz com essas palavras. Mas essa é uma grande verdade. Quando Adão finalmente vê a mulher pela primeira vez, nós temos o relato de um amor à primeira vista. Eu sempre costumo brincar aqui, né, que se as mulheres são bonitas, imagine Eva. Eva deveria ser muito bonita, porque ela é a mãe de todas as mulheres. Então Adão vê aquele mulherão nas teses vandônicas, né, do reverendo Evandro. Ele entendia que Adão foi criado com mais ou menos 30 anos. Essa era a tese dele. Então ele vê aquele mulherão na sua juventude, no ápice da sua juventude, e ele se apaixona por aquela mulher. E quando ele profere essa poesia, esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne, nós temos a primeira poesia na história da humanidade. É como que se ele dissesse assim: é essa mesmo, finalmente, eu passei o dia vendo pares, nem o macaco deu, mas é essa daqui que eu estou vendo, é isso que eu estava esperando. Meus irmãos, e Adão tinha consciência de que eles eram iguais, equivalentes, embora diferentes, macho e fêmea. Ele cria a poesia fluindo de um coração grato a Deus e impressionado com a sua criação. Até hoje os homens ficam impressionados. A mulher não fora criada diretamente do pó, mas de um material um pouco mais nobre, a costela. Então, quando você olhar para uma mulher, saiba que a matéria-prima foi melhor que a sua, você que é homem. Um pouquinho melhor que a sua. Não é à toa que Paulo diz que a mulher é a glória do homem. E chama a atenção que Moisés vem relatando toda a criação do capítulo 1, e aqui no capítulo 2 é como que se Moisés desse uma pausa e fizesse um comentário. Você pode observar. Ele vai assumindo essa narrativa como quem está vendo algo acontecendo. E aí quando encerra-se essa poesia de Adão, ele faz um comentário. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Deixará aqui fundamenta o casamento a partir da criação da mulher. Ou seja, o deixar aqui, nós sabemos muito bem, quando eu preparo noivos para se casarem, nós ficamos numa tensão entre o deixar e o honrar. São dois mandamentos. Deixa o homem pai e mãe, honrai pai e mãe, que é o primeiro mandamento com o quê? Promessa. Como que a gente vai conciliar isso? Dois mandamentos aparentemente contraditórios. Mas o deixar aqui tem um significado que não é abandonar pai e mãe. Não é isso. É no sentido de prioridade. Está nascendo uma nova família, com a sua rotina, com a sua identidade, com as suas marcas e as suas prioridades. Então não convém a quem se casou passar o dia na casa da mãe e do pai. Se você vai passar férias com seus pais, ok, mas combine com seu cônjuge. Há situações embaraçosas que às vezes a pessoa é tão ligada à mãe e ao pai que inclui a mãe e o pai em tudo da família, da sua família. E as crises às vezes começam aí, os problemas começam aí. O deixar é no sentido de que o outro é prioridade. É preciso estar alinhado com o outro. Não significa que você não vai viajar com seus pais, passar férias com seus pais, recebê-los em sua casa, ir à casa deles. Não é isso, vai continuar. Mas a prioridade tem que ser o seu cônjuge. Quantas esposas que às vezes chegam e dizem: olha, pastor, não sou prioridade para o meu marido, a prioridade dele é a mãe. Esposas da mesma forma, porque não entenderam esse comentário que Moisés faz. Deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua esposa.
se unem numa relação íntima, ambos vivendo sob o mesmo jugo. Aqui deu origem ao conceito do casamento como um pacto ou uma aliança celebrada entre um homem e uma mulher. E veja que das poucas instituições na terra, essa é a única instituição estabelecida por Deus para fazer uma analogia entre o relacionamento de Cristo e a sua igreja. É o casamento. É uma aliança. Não é só a festa. Muitos se preocupam demais com a festa. Impressionar os outros. Se endividar por 5 anos com financiamento. Para ter uma comida refinada, uma música refinada. Mas é uma festa linda. E aí o casamento está sustentado nessa base. A festa se desvanece, a música passa, a comida passa. Tudo isso se desvanece. Qual é o fundamento? O que vai ficar? Deixará o homem pai e mãe e vai se unir. Essa palavra união, ela começa a remeter ao pacto, à aliança. E nós que cremos na teologia da aliança, nós cremos que Deus entra conosco em aliança, num pacto. Nós cremos que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Nada nesse mundo pode mudar o que Deus já fez em relação a nós. A consumação da obra de Cristo, a salvação de Cristo, nem mesmo o diabo endiabrado com todo o inferno pode nos tirar das mãos de Deus. Então veja que essa expressão se une, guarde essa expressão se une, eles estão juntos, eles não podem ser separados. Nós que acompanhamos situações que chegam a esse extremo, nós vemos o que uma separação traz. Ela prejudica os dois lados. E teve um caso que me chamou a atenção, que a maioria chega para comunicar mesmo, eles não chegam para tratar, mas eu achei um comunicado diferente. Eles chegaram, os dois absolutamente maduros, sentaram na minha frente e disseram: pastor, vamos separar? Tudo pacífico, pastor, como um acordo. Conversamos muito, nos entendemos, estamos fazendo mal um para o outro, está tóxico. Vamos nos separar. Já tentamos de tudo, pastor. É tudo pacífico. Não tem problema nenhum. E aí eu dei os meus conselhos como pastor, né? Não posso me esquivar da minha responsabilidade. Meus irmãos, aquela pacificidade, uma semana depois virou um transtorno. Que começou com os bens, com os filhos. Isso foi se estendendo e até hoje está um transtorno. Casamento de mais de 20 anos. Então perceba que esse princípio é estabelecido por Deus. Há uma união, uma só carne. Eles estão juntos. Eu gosto muito de fazer uns bifes lá em casa. Às vezes sai pela culatra, sai duro. Teve um dia que eu fui comer, eu falei: meu Deus, vai cair os dentes aqui. O açougueiro me vendeu a carne errada. Só pode. Isso aqui está para lá de um colchão duro, né? Mas eu gosto de fazer uns bifes, eu compro uma quantidade boa de carne, eu congelo. E eu não sei se quem cozinha já percebeu que quando você corta a carne em bife e congela, quando você vai descongelar é um problema, porque aquele sangue vai sair e o que é melhor está saindo. E lá no centro é mais difícil de descongelar. E aí às vezes pela falta de paciência a gente vai mexendo na carne e puxa, e rasga. Rasga porque no processo do congelamento meio que se tornaram uma só carne. Aí na hora que você quer utilizar, rasga. Casamento, meus irmãos, uma só carne. Deus uniu aquele casal. Então nós vemos que aqui tem um conceito do pacto, da aliança. Por isso que Paulo vai lançar a mão na analogia do casamento para o relacionamento de Cristo e a igreja. Jesus, quando vai falar de casamento, na verdade de divórcio ou coisas dessa natureza, Jesus diz: olha, no princípio não era assim. Não era assim no princípio. Mas por causa da dureza do vosso coração em perdoar, foi autorizado a Moisés o lavrar a carta. Mas no princípio não era assim. Me chama a atenção, quer crise maior do que a que esse casal vai passar no capítulo 3? Eu quero saber se tem casal que passa por crise maior do que essa.
ter o seu relacionamento rompido com Deus, mas o princípio de uma só carne estava lá. E eles viveram muitos anos. Foi muito DR ali, irmãos. Séculos de DR. O que aconteceu naquele dia no jardim? Por que aconteceu isso? E não se separaram. Essa concepção do casamento confrontava todas as visões de mundo da época que encaravam com bastante tranquilidade e passividade a prostituição, o adultério, a prática da poligamia, que sempre tem alguém para me perguntar isso. Pastor, mas Deus no Antigo Testamento aprovava a poligamia, né? Engraçado que a maioria é homem que me pergunta isso. Eu digo não. Deus nunca aprovou a poligamia. Nunca. Eles fizeram por desobediência, por querer imitar os povos vizinhos. E todos que praticaram a poligamia arcaram com as consequências disso. O próprio Abraão, que teve que botar para fora de sua casa um filho. Porque ele amava Sara. Ele não amava Agar. Ele amava Sara. Então todos que praticaram a poligamia amargaram consequências, mas para os povos da antiguidade era comum prostituição, adultério, prática de poligamia, homossexualidade, bestialismos. Isso era comum, isso era aceitável, isso era aplaudido, isso aparecia na Globo. Literalmente. Isso dava ibope. E é isso que as pessoas veem. E isso vai sendo naturalizado. Mas o que está no início? O que está no princípio? O que é ordem criacional para nós? O texto encerra dizendo que eles estavam nus. Uma vida de transparência, uma vida de inocência, de um para com o outro e com a criação. Mas quando o pecado vai entrar, nós vamos ver que isso vai mudar. E o estar nu agora é só diante do outro num contexto de intimidade, homem e mulher na aliança e no casamento. Isso não acontece mais. A não ser em Tambaba, praias de nudismo. Mas é um escândalo, é um absurdo. Isso não é comum. Meus irmãos, quais aplicações nós podemos fazer desse texto que nós lemos? E de tudo que vimos até aqui? Primeiro, que nós somos distintos dos animais. Esse ato de nomear aponta para essa distinção. Embora nós compartilhemos do mesmo modo biológico de existência, comer, beber, dormir, nós somos diferentes deles. O homem não evoluiu a partir de um outro ser, não há a mínima margem para que isso seja inserido dentro de um entendimento cristão de antropologia. Ele já foi criado com a capacidade de pensar, de analisar, de fazer escolhas, de adorar e até mesmo fazer poesia. Ele já foi criado assim. Mas é óbvio que ele deveria desenvolver o que Deus havia colocado diante dele. Uma outra lição é que o casamento é criação de Deus, definitivamente. Não se trata de uma convenção cultural ou social. É uma instituição divina que está baseada na criação do homem e da mulher. Existiu antes mesmo da religião. Quando Deus cria o casamento, não havia o religare. Não havia necessidade do homem se religar com Deus, porque ele já estava conectado com Deus. E a conexão não era ruim, era muito boa. Então, o casamento existe antes mesmo de religião, de igreja, de qualquer coisa dessa natureza, de qualquer organização social. Havia o casamento. O casamento, à luz das Escrituras, tem caráter monogâmico e heterossexual. É sempre bom dizer isso. Terceiro, clara distinção de papéis do homem e da mulher em casa e na igreja. Ao homem claramente é dada a liderança, e essa liderança se evidencia que ele foi criado primeiro, dado a ele ordens. E na criação da mulher,
que a mulher não recebe diretamente essas ordens, mas ela é uma auxiliadora para que o homem cumpra efetivamente a sua missão. E quando eles caem, nós vamos ver nas exposições seguintes, que é cobrado primeiramente do líder, do homem. A mulher cabe ser a ajudadora do homem. Não se trata de uma cultura de costumes antigos, irmãos. Tem nada a ver com isso. Podem nos pechar de fundamentalistas, de radicais ou atrasados, mas o nosso referencial sempre será a Bíblia. Viver fora do manual de instruções traz consequências. Viver fora do que Deus estabeleceu traz consequências. Nós não somos moldados pela cultura vigente. E claro, é sempre bom fazer aqui, nessa clara distinção de papéis, essa posição da mulher em ser ajudadora e auxiliadora. O apóstolo Pedro diz que a mulher é a parte mais fraca. E nós sabemos que, eu não vou dizer que isso não é verdade, foi Pedro que escreveu, não posso falar isso, mas muitas vezes as mulheres são mais fortes que os homens. Mas quando Pedro diz que a mulher é como que a parte mais frágil, é no sentido de que a mulher precisa ser protegida pelo homem. Eu sei que tem muitas aqui que são solteiras, viúvas, mas quando eu falo essa proteção pelo homem, eu estou falando da igreja, da comunidade. Os homens têm esse papel de proteger. Por isso que para nós é simplesmente um absurdo quando uma mulher sofre abuso, de qualquer natureza. Uma mulher sofre abuso emocional, uma mulher sofre abuso físico, sexual. Isso para nós é um absurdo. Porque a mulher foi criada para ser auxiliadora e protegida pelo homem, e não violentada pelo homem. É um absurdo por completo um homem numa discussão com a mulher, quando eu falo discussão, um debate, ir para a violência. Isso é covardia. E geralmente esses covardes que batem em mulher, eles não têm coragem de enfrentar um homem de verdade. Não tem. São covardes. Então, se você não consegue vencer um debate com a mulher, cala a boca. Vá pelo argumento. E a nossa missão como igreja é proteger as mulheres e conferir a elas a dignidade que o Criador deu a cada uma delas. Meus irmãos, por fim, uma última lição que eu quero destacar. Temos muitos jovens, adolescentes, alguns que estão na faixa dos 9, 10, 11 anos, que é uma fase complicada. A identidade de gênero é definida biologicamente. Biologicamente. Não é de forma subjetiva, conforme preconiza a identidade de gênero, ou a chamada ideologia de gênero. Deus criou homem e mulher iguais, porém sexualmente diferentes. E aí aquela filosofia popular: menino é menino e menina é menina. Diferentes. Isso é óbvio, irmãos, mas o óbvio hoje é meio complicado de dizer. Essa diferença está relacionada às funções biológicas. A biologia orientará a sua autoconsciência de sexualidade. Então, adolescentes e jovens, não caiam naquela falácia: prove os dois lados e escolha. Não faça isso. Porque é exatamente isso que a sociedade coloca. Tomei em dúvida. Então prova os dois lados. O que você achar melhor, você fica. Não faça isso. Se Deus te fez menino, você é um menino e vai se tornar um homem. Não existe aquele negócio de mulher presa num corpo de homem, ou vice-versa. Essa expressão é uma rejeição ao Criador e à sua obra, ao que Deus fez. Corpo e alma estão ligados. Nós vimos aqui quando Deus criou. Ele fez o boneco de barro,
soprou o fôlego de vida, a mulher também deu vida. Então não venha com essa conversa de que no seu coração tem uma mulher e o seu corpo você está preso, né? Aliás, o seu coração tem uma mulher e você está preso no corpo de homem. Não. Está unido. É interessante esse negócio, que tem pessoas que a gente reconhece pelo andar, né? Você vê de longe, você já é fulano. Você está até no escuro. Porque a alma está muito conectada ao corpo. As expressões, está tudo muito junto. Então não faça essa dissociação. Existe a chamada disforia de gênero. Eu já falei sobre isso aqui, inclusive numa palestra. Isso existe. E é tratável. Perfeitamente tratável. Não se trata de cura gay, tá? Nada disso. Mas é perfeitamente tratável. Porque o homem entrou numa crise com a sua identidade. Mas se Deus te fez com o corpo de um homem ou de uma mulher, é isso que você é mesmo. Ame o corpo que Deus lhe deu e seja aquilo que Deus o fez para ser desde o seu nascimento. Portanto, que Deus nos ajude a considerá-lo como referência em tudo que somos e fazemos para a glória dele mesmo. Amém.